tarde, crianças! Vamos trabalhar agora a disciplina de matemática. Isso mesmo! Nós vamos utilizar a apostila de vocês, volume 3. Vamos trabalhar as páginas 11 e 12. Depois do 100, o que mais que tem? Quem vem depois do 100? Vocês sabem? Vocês já sabem contar depois do 100. Já sabem que vem o 101, 102, 103, não é verdade? 104, 105, e aí vai. Agora nós vamos aprender a escrever estes números. Vocês que assistiram à última aula de matemática que nós tivemos lá na plataforma, já tiveram o primeiro contato com os números após o 100. É verdade? Nós fizemos uma atividade com esses números, escrevemos de 100 até 150, né? Tivemos contato com a página do livro do número 91 até o número 200. Então, vocês já têm uma ideia de como construir essa numeração após o 100. Olha aqui no quadro um minutinho. Olha só, por exemplo, o número 100 é formado pelo 1, o 0 e o 0. Certo? É uma centena redonda, não é verdade? O 1, o 0 e o 0. É o 100. Não é verdade? Agora, como eu vou escrever 101? 101 eu vou contar 100 mais 1. Então, 101 eu coloco 1 do 100 mais uma unidade. E como eu vou escrever 115? Eu coloco o número 1 do 100, que é uma centena, mais 15, que é 15 unidades. E como eu vou escrever 128? Eu coloco o número 1, que significa uma centena, e o número 28. Aí eu tenho 128. Como eu vou escrever 153? Eu coloco o número 1 de uma centena, mais o 53. Aí eu tenho 153. E o que vocês vão fazer agora? Além de descobrir a posição dos números, vocês vão aprender a escrever da forma que você fala. Por exemplo, aqui eu tenho o número 101. Eu escrevo da forma que eu falo, 101. Então, eu vou escrever lá, 101. Lembrando que a palavra cento vem de 100. Tem que ser com a letra C. 101. E 115? Da mesma forma, eu vou escrever 115. E 128? A mesma coisa. Eu vou escrever 128. E 153? A mesma coisa. Eu vou escrever 150. Não cor, vou passar para baixo. E 3. 153. Tá? É dessa forma que nós escrevemos. Professora, mas está muito difícil. Olha só, nós estudamos lá no bimestre passado as caixas de ordem, centena, dezena e unidade. Lembra que nós começamos a ver? Centena, dezena e unidade, inclusive no material dourado. Então, é isso que vocês vão aprender agora. Colocar na caixa de ordem, escrever o extenso e saber logo, quando a professora falar, escreva o número 128. Já vai vir na sua cabeça que o 128 é o 1, o 2 e o 8. Quando você lembrar da caixinha de ordem, ó. Uma centena, 2 dezenas, 8 unidades. Quando a professora falar, escreva o número 173, já vai vir na sua cabeça uma centena, 7 dezenas, 3 unidades. Professora, mas é muito difícil. Não é difícil, nós vamos estudar, esse é o seu primeiro contato com os números maiores, pode parecer difícil agora no primeiro momento, mas você vai tirar de letra com o passar dos dias.
tá bom? Então, abra sua apostila na página 11. Abra sua apostila na página 11. Na página 11, nós começamos com o exercício letra B, que diz assim para você. Você reparou que a primeira linha do quadro não está preenchida com números? Escreva os números desta linha usando o segredo da sequência do quadro. Olha só, crianças, quem participou da última aula nossa lá do positivo, voltando aqui na página 10, nós resolvemos essa atividade. O exercício B está mencionando essa caixa. A primeira linha dessa caixinha está faltando a numeração que nós preenchemos na sequência. É verdade? Nós começamos aqui com o número 91 e fomos até o número 100. É referente a esta caixa que a atividade B está falando. Aí aqui abaixo nós temos todos os números que vêm depois de 100 têm um algarismo para indicar as centenas. Quando escrevemos por extenso, usamos uma palavra para indicar as centenas. Esse algarismo é o número 1 e a palavra é cento. É como a professora explicou para vocês. O algarismo que indica uma centena é o número 1, certo? E a palavra que indica uma centena é a palavra cento. Para nós escrevermos e falarmos 101, 128, 115, ok? Agora aqui na letra C. Escreva com palavras o número de dias da gestação da tamanduá. Como que eu vou saber, professora, a gestação da tamanduá? Volta lá na página 10. Aqui na página 10 tem uma breve história contando para você que a gestação da tamanduá demora 190 dias. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever com palavras, você vai escrever por extenso, 190, ok? Então, vamos lá. Escreva com palavras o número do quadro que está logo acima deste número. Acima deste número no quadro, você vai voltar no quadro, vai localizar o número 190, o número que estiver acima dele é o número que você vai escrever aqui, abaixo da resposta. Então, qual número está acima do 190 no quadro? O número 100 e... Isso mesmo, esse número aí. Este número, você vai escrever o nome dele aqui embaixo, na outra resposta da letra C. Na letra D, nós temos: preencha a tabela para que todos os números fiquem registrados com algarismos e com palavras. Aqui você tem 112 com palavras, você vai preencher com números. Você tem 119, 127 com números, você vai preencher com palavras, ou seja, vai escrever por extenso. Você tem 131, 140 e 199 com palavras, você vai preencher com números. E você tem o número 155 e o 168 com números, você vai preencher com palavras, ou seja, você vai escrever por extenso. Observem o quadro da sua apostila, este que está aparecendo aqui na frente da prof. Você vai preencher as lacunas desse quadro, ou seja, o que está faltando. Onde tiver por escrito o número, você vai colocar em numeral. Onde tiver o numeral, você vai preencher do outro lado por escrito, por extenso, com as palavras. Agora volta para mim. Letra D. Descubra qual é o número seguindo as dicas. Tem o algarismo 1 nas centenas. Tem o algarismo das dezenas e das duas unidades é o mesmo. Ou seja, ele tem o algarismo 1 na centena. Ou seja, ele tem o algarismo 1 na centena. E está falando que a dezena e a unidade são dois algarismos iguais. E ele fica entre o número 170 e o número 180. Ou seja, ele é maior que 170 e menor que 180. Então, o que está dizendo para você? Então, crianças, vamos reforçar as dicas para descobrir que número é esse. O que está dizendo aí? Está dizendo que ele tem o número 1 na centena. Então, na caixinha de ordem, na centena, ele vai ser o número 1, certo? Na centena, aqui, ó, no lugar da centena, ele vai ser o número
1, ok? Tá dizendo que na dezena e na unidade são dois algarismos iguais, ou seja, é o mesmo número. Pode ser o 1 e o 1, o 2 e o 2, o 3 e o 3, o 4 e o 4, o 5 e o 5, o 6 e o 6, 7 e o 7, o 8 e o 8, o 9 e o 9. São dois números iguais, certo? Já diminuiu aí as chances de números. E agora vem a dica que vai te fazer acertar. Tá falando que é maior que 170 e menor que 180. Então, que número que vai ser? Vai ser aquele número que está entre 170 e 180, que tem dezena e unidades iguais. Qual número será? Tá fácil, hein, gente? Quero receber a foto com as respostas, tá legal? Tenho certeza que vocês vão acertar, tá bom? Agora, nós vamos virar a página, vamos lá para a página 12. Na página 12, é mais uma explicação para vocês. Prestem bastante atenção. Número 2. Um leão adulto pode pesar até 220 quilos. Um leão adulto pode pesar até 220 quilos. Esse número que vocês estão vendo aí, ó, esse número aqui, ó, 220, é o numeral 220. Tá dizendo que um leão adulto pode pesar até 220. Qual que é o símbolo do quilo? Quilogramas, né? Tá dizendo isso para você. Você sabe ler esse número? Agora você sabe que a prof te explicou, não é? 220. Esse é o número, 220. Copie aqui no quadro. Aqui embaixo, ó, você tem um quadrinho, certo? Vocês estão vendo aí que tem um quadradinho. Tá pedindo o seguinte para vocês. Copie aqui o maior número do quadro da página 10. Vai voltar na página 10 e vai verificar qual é o maior número. Qual o maior número nós temos aqui? É só você seguir a sequência para descobrir qual é o maior número. Depois que você descobrir qual é o maior número, você vai vir aqui na página 12 e vai escrever qual é esse maior número, ok? E qual é esse maior número? Você sabe ler o nome desse maior número? Se você seguir a sequência numérica, você vai matar a charada de qual é esse maior número, tá bom? Aí aqui diz para você, esse é o número 200. Ele tem duas centenas. Podemos representar esse número usando o quadro de ordem. Qual que é o quadro de ordem? Centena, dezena e unidade. No quadro de ordem centena, dezena e unidade, nós vamos representar o número 200. Duas centenas, 0 dezenas, 0 unidades. Eu representei o número 200 no quadro de ordem. Duas centenas, 0 dezenas, 0 unidades, ou seja, eles são duas centenas redondas. Uma centena é formada por 100 unidades, tá? Lembra que nós estudamos lá no material dourado, no último bimestre, que uma centena é formada por 100 unidades? Então, o número 200 é formado por duas centenas. Nesse quadro, escrevemos um algarismo em cada espaço, para indicar as centenas, as dezenas e as unidades do número. Observe esses números representados em quadros de ordem. Aí embaixo nós temos outros quadros de ordem, representados com dezena, centena e unidade. E temos um só com dezena e unidade. O de dezena e unidade, vocês já estão familiarizados, que nós já aprendemos, já fizemos várias vezes, não é? Aí aqui nós temos o número 211, duas centenas, uma dezena e uma unidade. E temos aí na sua apostila também o número 85. 8 dezenas e 5 centenas, tá? Que é o quadro de ordem que a prof falou no início da aula, tá bom? E aqui mostra como representar a centena no material dourado. Lembra que nós estudamos o material dourado? Como é o material dourado? Lembra? Vamos relembrar. Um cubinho representa uma unidade. Uma barrinha representa uma
dezena. E uma placa representa uma centena. Então, vamos relembrar, que do lado está passando para vocês. O cubinho representa a unidade, a barrinha representa a dezena e a placa representa a centena. Guardem essas informações na sua cabecinha, que isso vai ser muito importante para nós darmos sequência ao nosso aprendizado, ok? Façam essas atividades com bastante atenção. Não compreendeu? Surgiu alguma dúvida? Liga para a prof, manda áudio, manda mensagem. Estou aqui para atendê-los. E não deixe de participar das nossas aulas na plataforma, ok? Um beijo, até a próxima!